TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, saudações aqui da TV Imaculada, programa Respostas, estamos de volta. Uma saudação muito carinhosa para você que está participando do nosso programa, aqui pela Rede Imaculada de Comunicação, essa TV que evangeliza, essa TV que informa, essa TV que nos traz esperança. Muito obrigado pela sua participação. E aqui na dinâmica, quem já conhece a dinâmica do programa Respostas, sabe que nós dividimos o programa em 3 blocos, 3 momentos. O primeiro deles é uma reflexão sobre um tema da atualidade. E este tema é sempre refletido à luz da reflexão da Igreja, da consciência da Igreja expressa no Concílio Vaticano II. E depois, no segundo e terceiro bloco, nós passamos diretamente para as perguntas que vocês nos enviam. Então, nós queremos saudar a todos vocês aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e saudar todos vocês que pela Parabólica estão também participando do programa Respostas, porque todo o Brasil está podendo participar, está podendo assistir esse programa. E agora no primeiro bloco nós temos a reflexão do tema da atualidade e nós estamos na segunda parte, porque já começamos no programa passado a refletir sobre aquilo que hoje se constata, que as possibilidades tecnológicas no campo bélico, no campo da guerra, aumentaram a possibilidade da crueldade, intensificar a crueldade das guerras. Então a gente está tratando desse tema, um tema pesado, um tema que infelizmente nos entristece, mas é um tema, vamos dizer assim, infelizmente eu diria, atual, porque estamos falando também da ética num campo onde acontece a guerra. E exatamente esse capítulo que nós começamos a refletir no programa passado fala sobre evitar a guerra. Temos que não medir esforços para evitar a guerra. E nesse sentido, o tema específico também, agora é a segunda parte desse programa, é o tema do refrear a crueldade das guerras. Nós vamos agora para a leitura do texto, onde a Igreja exprime seu pensamento sobre esse argumento, e eu vou voltar na sequência para dar continuidade à reflexão a partir desse texto. Então vamos agora para a leitura do texto da Gaudium et Spes. Evitar a guerra, refrear a crueldade das guerras, parte 2. Existem diversas convenções internacionais relativas à guerra, assinadas por bastantes nações, e que visam a tornar menos desumanas as atividades bélicas e suas consequências. Tais, por exemplo, as que se referem à sorte dos soldados feridos ou prisioneiros e outras semelhantes. Estes acordos devem ser observados. Mais ainda, todos, sobretudo os poderes públicos e os peritos nestas matérias, têm obrigação de procurar aperfeiçoá-los quanto lhes for possível, de maneira que sejam capazes de melhor e mais eficazmente refrearem a crueldade das guerras. Parece, além disso, justo que as leis tenham em conta com humanidade o caso daqueles que, por motivo de consciência, recusam combater, contanto que aceitem outra forma de servir a comunidade humana. Na realidade, a guerra não foi eliminada do mundo dos homens. E enquanto existir o perigo de guerra, e não houver uma autoridade internacional competente e dotada dos convenientes meios, não se pode negar aos governos, depois de esgotados todos os recursos de negociações pacíficas, o direito de legítima defesa. Cabe assim aos governantes e aos demais que participam na responsabilidade dos negócios públicos o dever de assegurar a defesa das populações que lhes são confiadas, tratando com toda a seriedade um assunto tão sério.
Mas uma coisa é utilizar a força militar para defender justamente as populações. Outra coisa é querer subjugar as outras nações. O poderio bélico não legitima qualquer uso militar ou político que dele se faça. Nem, finalmente, uma vez começada, lamentavelmente, a guerra, já tudo se torna lícito entre as partes beligerantes. Aqueles que se dedicam ao serviço da pátria no exército, considerem-se servidores da segurança e da liberdade dos povos, na medida em que desempenham como convém desta tarefa, contribuem verdadeiramente para o estabelecimento da paz. Gaudium et Spes. Como eu comentava com vocês, essa é a segunda parte da reflexão desse texto, porque a primeira que nós lemos já nos tinha apontado, foi no programa passado, que nós temos uma má notícia, porque o ser humano, quando desenvolve a tecnologia, nem sempre essa tecnologia, infelizmente, é usada para o bem. E o avanço do poderio bélico tornou muito mais cruel a guerra. Então hoje nós temos armas com capacidade extraordinária, catastrófica, podemos até dizer. Então esse poderio bélico precisa de um controle. E o texto de hoje, na segunda parte, fala que inclusive convenções internacionais selam acordos internacionais entre nações de como se portar, se nós podemos assim chamar, gente, de uma ética na guerra. Até na guerra tem ética. Por exemplo, existem convenções em que o país assina, por exemplo, como tratar os feridos, os soldados feridos numa guerra, como tratar os prisioneiros, por exemplo, se negando a tratamentos desumanos, a recursos, a atos desumanos. E essas convenções precisam ser respeitadas pelos Estados. E de fato a gente percebe que também nesse caminho dessas convenções tem que se pensar em se aperfeiçoar cada vez mais no plano ético, o limite para a crueldade da guerra. Isso significa que todas as nações têm que trabalhar para refrear a crueldade das guerras. É isso que o texto em síntese está falando hoje. Precisamos urgentemente refrear a crueldade das guerras. Sabemos que o documento constata aquilo que nós já falamos para vocês, que infelizmente nós encontramos na realidade atual. Na realidade, o texto diz: a guerra não foi eliminada do mundo dos homens. É com tristeza que a gente percebe que o nosso conceito de civilização não conseguiu eliminar esse tipo de conflito. Embora devo dizer que o documento sabe, a Gaudium et Spes sabe que nós não estamos no paraíso, e por vezes, em nome, atenção, por favor, em nome da legítima defesa, sem jamais abrir mão do que nós chamamos das negociações pacíficas, esse é o primeiro e grande objetivo, mas não conseguiu, de forma alguma, depois de esgotadas todas as possibilidades, o documento coloca que os governos, eles têm direito a proteger suas populações. Mas veja, assegurar que as populações a estes governos confiadas sejam preservadas é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é nação que utiliza o poderio bélico, a força militar para subjugar outras nações. Isso significa que há uma guerra, por exemplo, quando se fala de guerra nuclear, quando um país está preparando uma bomba atômica, já se sabe que o psicológico da nação é jogar com a ideia do poder. E aqui nós precisamos realmente perceber que
o conceito, por exemplo, de guerra justa não existe. Sobretudo, se a gente pegar o magistério, as últimas intervenções do Papa Francisco, do pontificado do Papa Francisco a respeito, a gente vai perceber isso. Que não existe o conceito de guerra justa, porque o Papa diz, assim, sem meias palavras, que no fundo, que na realidade, a guerra é sinal de um fracasso. Fracasso humano, fracasso do diálogo, fracasso de tudo. A guerra em si é a experiência de um fracasso. E aqui a gente percebe que realmente é preciso pensar. Quando o Papa fala, por exemplo, gente, que o que se gasta com armamento daria para saciar a fome. Daria para saciar a fome, o problema da fome no mundo. Olha, o número, a porcentagem dos gastos que impactam inclusive o PIB das nações, né? É horrível. Então não há vontade política, por vezes, para enfrentar realmente o problema, por exemplo, o problema tão grave, o problema da fome. E olha que é importante a gente promover uma educação que promova a paz, né? É importante a gente promover a paz no diálogo, e os meios de comunicação, eu penso que têm um papel fundamental nesse caminho. É um papel fundamental, né? E aí, inclusive, o documento vai falar que aqueles que se negam a participar, né, da guerra, né, que se recusam a combater, que sejam respeitados, mas que encontre-se um outro modo de servir a comunidade, né? Então, gente, é uma coisa tão absurda, porque a gente percebe que em muitos lugares do mundo ainda a guerra não é o último recurso, mas é o primeiro. E esse espírito bélico, ele começa também no cotidiano da nossa vida. Por isso que hoje em dia a gente fala, como eu comentei com vocês, uma formação para a paz. Uma formação para a superação da linguagem violenta. Vocês veem nas redes sociais, a pessoa por trás de um computador parece que se transforma. As ameaças de morte, tudo isso mostra esse espírito humano fratricida, né? Caim, que matou Abel logo depois do pecado dos primeiros pais, a violência tomou forma. E aí a gente precisa realmente pensar numa comunicação para a paz. Uma comunicação capaz de construir pontes. Uma comunicação que aposte no diálogo, incansavelmente no diálogo. A gente não pode cansar de apostar no diálogo. Evitar aquilo que a gente está vendo nesse clima de polarização que nós vivemos. A linguagem ofensiva, agressiva, beligerante. Quando o outro, até no espectro político partidário, é visto como um inimigo, não como oposição política, mas como um inimigo a ser eliminado. Então a gente percebe que esse exemplo não está vindo da política, esse exemplo não está vindo da religião, né? Podemos dizer. Depois vocês vão ver uma pergunta que nós temos aqui hoje, é uma pergunta que me deixou até um pouco chocado, mas o que nós podemos fazer? Não dá para imaginar o mundo que nós temos, a realidade está aí. Mas esse clima que nós temos é um clima que favorece, né? No lugar de favorecer a paz, provoca entre nós os atritos, o confronto, o outro não pode pensar de maneira diferente. E nós vivemos numa sociedade plural. Nós vivemos numa sociedade democrática, onde as pessoas desde pequenas têm que ser acostumadas a conviver com visões plurais, visões distintas do mundo, da vida, da religião, de Deus. E aí a gente tem eu penso que nós comunicadores temos uma responsabilidade gigantesca. E eu sempre digo que a Rede Imaculada de Comunicação tem muito claro isso. Né? Essa comunicação para a paz, que seja capaz de gerar comunhão
e construir pontes entre nós. Chegamos ao final do primeiro bloco do programa Respostas de hoje. Vamos para o nosso intervalo e voltamos na sequência com uma pergunta bombástica para a gente começar o programa de hoje. Até daqui a pouco. De volta à segunda parte, segundo bloco do programa Respostas. Que bom que você está aí com a gente. Nós estávamos refletindo, se você chegou agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Nós estávamos refletindo no primeiro bloco o tema do como refrear a guerra. De fato, as capacidades bélicas das nações cresceu assustadoramente e existe todo um ramo da indústria tecnológica voltada para o campo da construção de materiais para a guerra, de armas, de armamento para a guerra. E a gente sabe que hoje a possibilidade desse poderio ele é muito mais cruel. Então uma igreja já, olha só, nós estamos no concílio entre 1963 e 1965, a igreja ali já estava preocupada com isso. Sabemos que a tecnologia nem sempre vai ser usada para o bem, e aí a gente percebe que realmente as próprias nações têm que criar caminhos, né, onde nós possamos gerar mecanismos, onde seja refreado essa crueldade, que nós podemos dizer assim, das guerras, né? Uma realidade não distante da gente, porque contemporaneamente nós sabemos que vários focos de guerras espalhados pelo mundo. É sempre uma tristeza, né? Pessoal, eu tinha avisado no programa, no bloco passado, que nós temos uma pergunta hoje bastante inquietante para nós, porque de fato diz respeito àquilo que nós estamos vivendo hoje, mais ou menos as cruzadas digitais, né? Nós vivemos um período de cruzadas digitais. Você sabia disso? Muito bem, vamos lá. Antes de começar a fazer o comentário, que às vezes eu me antecipo, me empolgo, como a gente costuma dizer, nós vamos apresentar a pergunta do João Pedro. Obrigado, João Pedro, pela participação, do bairro Dom Antônio Barbosa, falecido bispo, arcebispo de Campo Grande, grande Dom Antônio Barbosa. Muito bem, a pergunta do João Pedro. Padre, eu entrei na Igreja Católica recentemente e vi que nas redes sociais está havendo uma espécie de, aspas, guerra entre os próprios católicos. Como agir numa situação dessa? João Pedro, primeiro, o que você constata nas redes sociais é, de fato, o que você chama de guerra. Nós estamos num momento de relações polarizadas e isso tudo se acentuou naquele período de eleições, a primeira, depois essa segunda. E o que nós percebemos? Que conflitos dentro da igreja sempre existiram. Tendências dentro do corpo eclesial, quem pensa mais para cá, outro que tem um assento, né? Mas daquilo que é normal dentro do corpo eclesiástico, e eu chamo de normal aquilo que não é extremo. Porque quando eu falo extremista, eu já estou falando daquele, por exemplo, que não admite o outro lado. Que tem que ser daquele jeito, que aí é uma visão do dogmatismo sectário. Então nós temos hoje os extremismos, sobretudo no enlace, numa confusão que está acontecendo entre religião e política. Está acontecendo uma confusão ideológica. E aí nós temos, infelizmente, grupos dentro das redes sociais que não são grupos grandes, não são grupos majoritários, mas são pessoas que eu acho que têm tempo para fazer maldade dentro das redes sociais e criou um abismo, digamos, uma separação entre progressistas e conservadores, sempre com a demonização do outro. O outro não pensa diferente, ele não pode pensar diferente porque aquele pensamento tem que ser eliminado, ou as pessoas, né? Então nós temos também dentro da igreja hoje
se extremizou os posicionamentos, João Pedro. E aqui um está dizendo que para ser católico tem que ser assim, e tem que ser desse jeito, não pode ser de outro. E aí a pessoa começa a excomungar, né? A excomungar o outro. O outro não pode pensar assim, o outro... E aí ficam, de um lado, o que a gente chama de uma leitura mais social do cristianismo, a teologia da libertação, e do outro, o lado mais conservador, tradicional. Mas atenção, quando eu digo aqui que o que você encontra nas redes sociais não é um embate normal, o que você vê nas redes sociais é uma vergonha. É uma vergonha porque existem os grupos, né? Que, de fato, na linguagem, na forma de se expressar, querem dizer que existe um único modo de ser católico. Tem que ser daquele jeito. Né? E esses grupos chegam ao cúmulo. Inclusive, você vai ouvir muitos grupos desse pró e contra Papa Francisco. Com uma grande diferença, não dá para você ser contra um Papa, e nós não temos outro Papa, porque é um Papa por vez. Raramente na história aconteceu de ter 2, 3, mas legítimo é sempre um. Né? Não há outro Papa que não esse pontificado, depois virá outro sucessivamente, enquanto Jesus não volta, né, João Pedro? E aí o que a gente percebe é que tem gente que para combater uma ideologia caiu em outra. Então, assim, por exemplo, uma coisa é você dizer que você usa um instrumental de uma ideologia para fazer uma análise da realidade. Por exemplo, pegar o marxismo, o socialismo. Outra coisa é cristão que pega o evangelho, pega a doutrina social da igreja e vê a realidade na perspectiva da repercussão social, das consequências sociais do evangelho. Isso é ser católico. E aí você vê os extremos que estão acontecendo, e aí o clero, boa parte do clero entrou na guerra. Tem que ter agora os mitos de batina, os mitos sem batina. Já vou dizendo que eu não tenho nenhum mito de batina, e nem batina e nem sem. Porque o que está se formando são bolhas ideológicas. E é uma tristeza, porque você escuta até padres, né, nas redes sociais. Essa semana eu estudo, minha vida é estudar teologia. Gente do céu, o cara tem lá mais de 30, 40 mil seguidores. E tá falando a maior asneira do mundo, mas tá lá, tá de batina, tá... Quem olha o cara fala, esse aí é um doutor em teologia. Mas falando a maior asneira, eu dou aula de escatologia. O cara falar na rede social ter 30, 40 mil, né? Que o juízo particular acontece onde a pessoa está. Mas, meu Deus. E muita gente está colocando nas redes sociais, não é gente que tem a visão total da teologia, tem a visão da ideologia. E a ideologia é sempre seletiva. Eu pego de Bento XVI, não Bento XVI, trechos de Bento XVI. Eu sou defensor de uma leitura de Bento XVI, não de Bento XVI visto integralmente no seu pontificado, que por sinal de contas é um pontificado maravilhoso, como foi de João Paulo II, São João Paulo II. Você está entendendo? Então, o que você está vendo nas redes sociais não é um padre defendendo ser católico, defendendo a ideologia. E ninguém pense que ideologia tem só quem é de esquerda. Porque hoje o que eu escuto de pessoas extremistas, de extrema direita, católica, é um absurdo. Da forma com que falam, inclusive do Papa, que é um absurdo para nós católicos. Se tem uma coisa que é anticonservador, porque um conservador de verdade jamais ataca o Papa assim. E você entra lá, você vai ficar confuso, João Pedro, porque você entra no Instagram do cara, tá cheio de terço, Nossa Senhora, ele fala de Deus, dá até enjoa, sabe? Gente, eu falo uma coisa, tudo que é demais desconfia. Pode desconfiar. Tem muita gente doente, que tá lá com 1000 seguidores, é influencer. Doente, gente, doente, o cara é doente, mas tá lá. Por quê?
Se você ser normal nas redes sociais, você não ganha like, gente. Não ganha like. Hoje você tem que entrar em grupo, você tem que ser representante de um grupo. Então, essas ideias polarizadas, João Pedro, têm causado essa verdadeira guerra digital, essa verdadeira guerra midiática. E aqui a gente tem que fazer um esclarecimento. Tem muita gente que quando for observar nas entrelinhas, ele tornou tão extremista seu pensamento que ele já deixou de ser católico na prática. Tá, e você pergunta aqui, como agir numa situação dessa? Vou te dar uma resposta muito clara para você que está começando a ser católico. Quer segurança? Fica com os papas e os bispos. Batata. João Pedro, não tem coisa mais segura na igreja de ficar com os sites oficiais, CNBB, Santa Sé, até algumas mídias católicas, viu? Tem feito o quê? Joguinho. Né? Pegando fala de cardeal contra o Papa, destacando. Sabe aquele povo que fica fazendo a intriga? Tem gente, olha, tem católico fofoqueiro. Fofoqueiro. A fofoca entre nós destrói a comunidade, destrói a reputação de pessoas. Olha, é uma vergonha, eu vou dizer assim, né? É uma vergonha que você está encontrando. É uma pena que você esteja entrando num balaio de gato, né? Mas uma coisa eu vou te dizer. O que eu faço? Como agir numa situação dessa? Fica com o Papa e com os bispos. Não tem receita mais segura. Aquilo que o Papa disser, nos orientar, é a coisa mais católica que existe. E se aconteceu na história, porque vão fazer um monte de... O pessoal, sabe, é um pessoal louco, um pessoal bem doido, eles não fazem outras coisas, eles são bem paranoicos. Você percebe isso pela forma com que o cara escreve. Aí vai latim, os caras nem sabem latim, mas tá lá, né? O cara não arruma o quarto dele, ele levanta cedo, ele não arruma o quarto dele, mas ele vai discutir teologia lá, ele sabe de tudo lá na rede social. Você vai perceber, né, no dinamismo, que alguma coisa ali não cheira bem. Exatamente porque é uma tecla usada, isso. Os extremismos sempre tem um inimigo que vem em primeiro lugar. É um inimigo a combater, não é algo que você tem que amar, que você tem que conhecer. É um inimigo a combater. Então nós temos cruzadas digitais, né? E qualquer padre que se pronuncia hoje é uma coisa absurda. Gente, eu entrei em seminário na época que estava terminando o auge da teologia da libertação. E como eu tive um formador que tinha recém-chegado de Roma, eu entrei no seminário como eu era etiquetado de conservador. E eu digo, os absurdos que eu vi daqueles mais radicais, né, daqueles grupos, inclusive na crítica que talvez faziam ao Papa, então João Paulo II, jamais chegou ao nível que está chegando esse pessoal agora do tradicionalismo. Do tradicionalismo aqui, eu não estou falando dos conservadores, tá? Porque ser conservador e tradicional, ser conservador... Eu estou falando aqui do ismo. Estou falando aqui do lado doentio dessa coisa. E esse pessoal, eles estão tendo muito dinheiro. Gente, o que é de padre doido que está lá, eu estou vendo lá em cima, patrocinado. Esse pessoal está com muito dinheiro. Muito dinheiro. Então tem grupos conservadores que estão investindo pesado na formação de uma visão de um catolicismo arcaico, obra de museu, que não tem nada a ver com a tradição viva da igreja. Nada, não tem nada a ver. Já começa pelo fato que quando você vê o cara se dirigir ao sucessor do apóstolo Pedro daquele jeito, você fala, isso aqui de conservador não tem nada, porque o conservador de verdade jamais se permitiria. Inclusive na linguagem. E assim, João Pedro, eles vomitam a palavra verdade, o verdadeiro católico. Qualquer discurso. Entra numa rede social que estiver lá, o verdadeiro católico, pode sair dali que ali é uma seita. Pode sair dali que ali é uma seita. Porque a linguagem é utilizada toda para combater quem pensa de outro modo. E esse outro tem que ser eliminado, ele não dá para conviver. Entendeu? Então assim, João Pedro, o que eu digo é o seguinte, vou repetir agora terminando esse bloco.
Faz o que os católicos sempre fizeram e sempre permaneceram na sã doutrina. Segue o Papa e os bispos. Pronto. Porque também tem um monte de padre falando asneiras, né? E eu já falo que eu não gosto desses mitos de batina, não gosto, porque para mim a batina para mim virou, sabe, o mundanismo espiritual? É mundana. O objetivo pelo qual as pessoas usam é mundano. Né? Que era para ser um símbolo. Né? Então, nesse contexto, é isso, João Pedro. Tá? Mas eu vou voltar um pouco ainda depois no último bloco sobre esses assuntos. Nós vamos para o intervalo e eu volto na sequência, tá bom? Até daqui a pouco. De volta, terceiro e último bloco. O tempo passa rápido aqui no programa Respostas. Muito obrigado pela sua participação. Já estamos, de fato, no terceiro e último bloco. E nós estávamos refletindo anteriormente, se você chegou agora, na pergunta do João Pedro, que pergunta que ele diz que ele entrou na Igreja Católica recentemente e que está havendo encontrou uma espécie de guerra entre católicos nas redes sociais. E, de fato, a gente percebe que as polarizações elas estão levando as pessoas a escolher lados, e quando elas escolhem esses lados, elas estão assim, combatendo uma ideologia com outra. Por quê? Porque toda vez que você força um mistério a um equilíbrio entre as verdades, vou dizer uma coisa. Existem os documentos da igreja, por exemplo, sobre a teologia da libertação, dizendo o que nessa teologia que começou a refletir-se na América Latina, e que é absolutamente normal, todas as correntes teológicas iniciam com posicionamentos do magistério, dizendo, olha, vamos ter que reorientar esse e aquele aspecto. Mas jamais a teologia da libertação foi totalmente rejeitada pelo magistério. Alguns teólogos dessa teologia, mas hoje está tão acostumado a dizer, as pessoas armadas a dizer esse padre é TL, que as pessoas estão rejeitando aquilo que é uma coisa católica, que é um elemento católico da fé. Por exemplo, uma coisa é você ir numa homilia e ver um padre que está fazendo propaganda política, de A ou de B. Porque agora é assim, né? Como o candidato se tornou um santo, ele é um semideus, né? Então, aí houve confusão de política com religião, e aí a gente confundiu as coisas. Mas, uma coisa é uma pessoa que vai falar do social sociologicamente. Outra coisa é uma pessoa que vai trazer as repercussões sociais da doutrina social da igreja. O que o Evangelho diz, por exemplo, sobre a guerra? O que o Evangelho diz sobre a família? O que o Evangelho diz sobre todas as realidades sociais? Nada numa homilia precisa ficar fora. Por quê? No outro extremo, nós temos hoje, sobretudo na linha da renovação carismática, um outro extremo. A música cuida da minha casa, da minha vida, é eu. Gente, o que se salva é a pessoa que está em relação, não é só o indivíduo. Então tem gente que está, para jogar fora a ideologia da teologia da libertação, está jogando fora a doutrina social da igreja, nego. Não dá. Então, o que está faltando? Nossa Senhora do Equilíbrio. Rogai por nós. Equilíbrio. Sobriedade. A virtude está no meio, São Tomás de Aquino, né? A virtude está no meio. Aqui não é em cima do muro, é a sobriedade, é aquela capacidade que você tem de olhar os assuntos de maneira acadêmica, de maneira intelectualmente responsável, né? Então tem muita gente, João Pedro, voltando à pergunta sua, que hoje está fazendo uma leitura ideológica, mas ele está nas redes sociais, é famosinho e está lá, né? Então, uma das coisas que eu sempre digo ali no nosso curso, que eu falo para as pessoas, né? Que linha tem o curso? Olha, o curso tem um reconhecimento eclesiástico. O curso, porque as pessoas que perguntam qual que é a linha do curso, são pessoas que já estão fazendo uma pergunta ideológica. Vocês entenderam?
já é uma pessoa que está ideologizada. Já é uma pessoa que está com a perspectiva polarizada. E na perspectiva polarizada, normalmente a crítica que se faz é uma crítica burra. Por quê? Porque qualquer pessoa que quer ser um bom crítico de uma teologia tem que conhecê-la, mas as pessoas não conhecem. Hoje em dia qualquer um se declara tomista. Tomista por quê? Ele leu alguma obra de Tomás? Não leu não. Mas nas redes sociais está assim, né? Então o que vale é um embate, o que vale é a guerra, o que vale é a contraposição, o que vale é xingar o outro, o que vale é ridicularizar o outro. Então esse tipo de linguagem, vocês vão perceber que ela é sutilmente arrogante, são pessoas soberbas, arrogantes. É de uma arrogância, estão falando assim como se fosse a última descoberta. Tem gente aí que já está usando ex-cátedra, né? Já está decretando dogmas. Esses dias eu vi um padre, né? O cidadão, né? Falo, não quero nem saber onde ele fez teologia, né? Graças a Deus não é no nosso curso. Graças a Deus não, né? Pelo menos isso, essa culpa eu não levo. Não levo pro meu juízo pessoal, né? Pro meu julgamento. Fazendo uma afirmação de uma observação que um santo fez num determinado momento do seu livro, para ele virou um dogma. Eu falei, esse padre faltou em alguma aula em que diz lá que revelações pessoais, posso acreditar como posso não acreditar. Aí padre, mas você é contra a devoção? Não, eu sou contra o devocionismo. Tem pessoas que estão ferindo o caráter cristocêntrico da presença do caráter de Cristo como centro da nossa fé, em nome de um devocionismo. Então está voltando, né? Nossa, está voltando tantas coisas esdrúxulas, esquisitas. Então, assim, é um momento muito delicado, né? Que a gente precisa continuar fiel. E a fidelidade aqui é não entrar nesses jogos. Não entrar. É ser capaz de, por exemplo, de não embarcar na crítica. Por exemplo, o último documento do Papa, né? Não conseguiu ler a intenção do coração de quem legislou sobre aquilo, né? Não, já vai de voadeira. Por quê? Porque tem que contrapor. Tem gente que tudo que o Papa disser vai ser usado contra ele. Essas pessoas não se dão conta que já deixaram de ser católicas porque já não estão mais em comunhão com a igreja. Tem os sede-vacantistas, que são grupos dentro do grupo tradicionalista, tem aquele povo que diz que o último Papa foi aquele antes do concílio, porque não aceita concílio, não aceita os papas posteriores ao concílio, né? Isso é algo inconcebível, de todos os pontos de vista. Não tem nenhum fundamento racional esse tipo de coisa. Não tem fundamento racional, né? Na tradição da igreja, digo, do ponto de vista da racionalidade teológica. E aí a gente precisa realmente continuar ancorado na certeza de que o Espírito Santo acompanha o caminho da igreja, tomar cuidado que muitos de nós estamos sendo catequizados, evangelizados, né, por pessoas que estão aí com a cruz na mão, reafirmando que num clima de caça às bruxas que eles entraram na igreja para purificar, porque a igreja vão ficar uns gatos pingados, né, que normalmente são eles, porque esse povo é de uma arrogância, né? E eu falo isso porque a gente precisa entender que não pode ser normal uma pessoa que não fala mais de amor, não fala mais do evangelho, não fala mais da presença, né, do Espírito Santo na igreja, mas assim, parece um bando de desesperados. Um bando de desesperados. Os profetas da desgraça que a gente fala, né? Então, João Pedro, aquilo que você está vendo é fruto do pecado. Que esses embates, esses conflitos que nós estamos vivendo. Então, e não precisa jogar tudo fora nem de um lado nem do outro, como eu estava dizendo. Também, agora vamos olhar, porque por vezes os conservadores também nos lembram coisas que são importantes dentro da igreja. Que nós não podemos assim, vamos
mudando porque vamos mudar. Ah, por que vamos mudar? Porque é bom. Não, isso tem fundamento na tradição, isso tem fundamento na Sagrada Escritura. Então, claro que num período de relativismo, é normal que parte da comunidade diga, opa, vamos um pouco com calma. Que uma coisa é você atualizar o Evangelho, outra coisa é você trair o Evangelho. Não é? Uma coisa é você fazer o processo de adornamento, né, como fez o Concílio Vaticano II, que é pregar a tradição e encarná-la no tempo, para que ela seja viva, para que ela continue iluminando o caminho da igreja hoje. É? E aí não é simplesmente com travestimento externo, como se nós quiséssemos evocar um tempo que na verdade passou. Mas o que a gente precisa? Precisa da tradição. A tradição não é aquilo que é velho, é aquilo que é eterno, que precisa ser reproposto, que precisa ser atualizado, que precisa ser revivificado, que precisa ser retransmitido. Você pode mudar a linguagem, mas a essência tem que estar ali, tem que ser aquela. Tá? Então, existe os conservadores, no bom sentido, prestam um excelente serviço à igreja. Tá? Um excelente serviço à igreja. Seja dito isso, né? Muito bem, João Pedro, obrigado pela sua pergunta e nós já estamos chegando ao final do nosso programa Respostas de hoje. Muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição. Eu fico feliz porque a gente tem recebido um feedback muito positivo das pessoas. Eu agradeço a audiência de coração. Estamos aqui sempre dispostos a aprender com vocês também, tá certo? E nós vamos invocar a bênção de Deus nesse final de programa, como nós normalmente fazemos. E vamos invocar a bênção de Deus por intercessão de Maria Imaculada, ela assim evocada na devoção de São Maximiliano Maria Kolbe, aquela que toda cheia de graça se torna também a intercessora de toda a humanidade que caminha. Nós queremos então ser auxiliados pela sua intercessão, que desça sobre cada um de nós, pela intercessão de Maria Imaculada, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Nós vamos continuar com essa belíssima programação da TV Imaculada. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Salve Maria Imaculada. Senhor, meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração